E nos próximos capítulos de Laços de Família, você verá que Orlando e Capitu terão uma grande briga e o Coroa tomará uma atitude inesperada. Além disso, Pedro descobrirá que foi Iris quem mandou a carta para Camila. E eu te conto tudinho agora nesse vídeo. Camila acorda e vê que recebeu flores e uma carta misteriosa. Ela pergunta: que flores lindas, parecem naturais, quem trouxe? E Teresa responde: mandaram entregar, chegar agora mesmo. Camila diz que está ansiosa para saber quem foi quem mandou e diz que quando era mais nova e via sua mãe recebendo flores, ela ficava grudada na mãe para descobrir quem mandou. Quando ela vai pegar a carta, Dr. César chega no quarto para ver como a menina está. Ela revela: pra ser sincera, eu não tô nos meus melhores dias, sabe? E eu nem quero ficar falando muito porque minha boca tá muito seca. O médico diz que irá aumentar a hidratação de Camila, para que assim ela se sinta um pouco melhor. Ele a examina e diz: você está indo muito bem, de verdade. Logo, logo, isso tudo vai passar. Orlando recebe um casal de amigos para jantar. Capitu não disfarça sua cara de insatisfação. Durante toda a noite, Orlando faz vários comentários ácidos e não esconde que trata a moça como um objeto pessoal dele. Ele pede a Bárbara: a Capitu está começando na vida de madame agora. Eu tô tentando ensinar algumas coisinhas pra ela. Você poderia dar umas dicas de etiqueta pra ela, né? A convidada responde: com todo prazer. Orlando diz a Capitu: a Bárbara sabe de tudo. Ela sabe exatamente a hora de falar e principalmente a hora de ficar calada. Ao ouvir isso, a amiga comenta: você continua o mesmo machão de sempre, né? Orlando se defende e diz que é de outra época e que homem tem que ser durão. Ao ser questionada se Capitu conhecia o lado cafajeste de Orlando, ela responde: já conhecia. Conheço bastante o Orlando. O Coroa se anima com o que ouve e diz: isso aqui me ama. O amigo diz: você ganhou na loteria. Ela é muito bonita. E Orlando se vangloria: obra minha. Pode contemplar. O banho de loja eu já dei. Olha como ela está elegante. Tudo que ela tem foi eu que dei. Capitu fica constrangida, mas ele segue dizendo: quando a gente se conheceu, ela não tinha nada não. Não tinha nada e ainda por cima era orgulhosa. Não aceitava presente meu não. A primeira joia que eu dei pra ela, ela mandou devolver, acreditam? Bárbara opina: fez muito bem, Capitu. Você acabou de subir no meu conceito. E Raul diz: agora eu sei porque que o Orlando se apaixonou. E o Coroa afirma: foi paixão à primeira vista. E por essa gata aqui, eu faço qualquer coisa. Eu dou pra ela tudo do bom e do melhor. E não é só pra ela não, viu? Sustento o pai, a mãe, filho, um filho que nem é meu. Capitu se estressa e diz: Orlando, tem paciência? E ele responde: eu tô mentindo por acaso? Eu sustento a tua família toda. Não, mas é assim mesmo. A família da minha nova mulher é a minha família, né não? E durante o jantar, Orlando afirma: eu vou transformar a Capitu na mulher mais elegante dessa cidade. Levanta aí, meu amor. Dá uma voltinha para eles verem o seu vestido. Ela tenta recusar, mas ele a obriga. Bárbara pergunta por Bruninho e Capitu mostra uma foto. Orlando não perde a oportunidade de atacar e diz: o pai desse menino aí, ó, é um bandido da pior espécie. Capitu responde: Orlando, você já falou sobre isso, você não precisa repetir, não precisa falar de novo. Ele não se intimida e segue falando que Maurinho roubou tudo que Capitu tinha, mas avisa: eu já mandei darem um sumiço nesse cidadão, esse não incomoda nunca mais. Ao perceber o desconforto dos convidados, Orlando diz:
Não, não é nada disso que vocês estão pensando não. Eu não mandei apagar o sujeito, só mandei pra bem longe, para que eu possa viver em paz com essa belezura aqui. Helena chega ao quarto de Camila para visitá-la. Ela obviamente repara as flores e diz: Nossa filha, que flores bonitas, quem mandou? Camila responde: Sabe que eu nem sei, mãe. Eu nem abri o cartão ainda. E Helena pergunta: Eu posso abrir? E ela responde: Faz isso pra mim, mãe. Eu tô com uma preguiça. Ela começa a ler a carta e fica aflita. E Camila pergunta: E aí, mãe, quem que mandou? E antes de eu te contar o que Helena fará para sair dessa situação, peço que já vai deixando o seu gostei, que fica aqui embaixo do vídeo, nesse joinha. E aproveite também para ir se inscrevendo no canal, pois assim você sempre ficará por dentro de todas as novidades da novela Laços de Família. E eu quero muito saber a sua opinião. Você acha que Orlando trocará Capitu por Simone? Deixe sua resposta nos comentários do vídeo e aproveite para dizer de qual cidade você assiste a novela. Voltando ao assunto, Helena mente dizendo: Foi o Onofre e a Ofélia. Mandaram um bilhete muito simpático. Camila pergunta: E o que eles dizem? E Helena inventa: Eles dizem que você está fazendo muita falta lá no prédio, que assim que você ficar boa, eles vão te convidar para um recital de ópera lá na casa deles, e que eles estão rezando por você todos os dias, e que tem certeza que você vai ficar boa. Camila acaba acreditando no que a mãe inventa, e Helena então sai do quarto e imediatamente liga para Pedro e já pergunta: Como é que você tem coragem de fazer uma coisa dessas? Ele, sem entender, pergunta do que se trata o assunto, e ela diz: Por que você mandou essa carta aqui pro hospital? O que você queria com isso? Que a Camila soubesse sem uma preparação? Sem que fosse eu mesmo que falasse para ela? Ela podia ter tido um choque e até morrido. Pedro diz que não foi ele quem mandou a carta para o hospital e afirma: Eu mandei um funcionário aqui do Aras entregar no seu apartamento e em seu nome. Me explica o que está acontecendo. Helena explica e diz: Foi por pouco que ela não leu. Pedro se choca e diz que não tem a menor ideia de como isso foi acontecer e pede desculpas, pois não queria ter causado todo esse transtorno. E ao desligar o telefone, Pedro vai até Juvenal e pergunta: O que você fez com a carta que eu mandei você entregar na mão da Helena lá no Leblon? E ele responde: Eu entreguei, ué. O xerife desmente: Entregou coisa nenhuma. Mas ele reafirma que entregou sim, e Pedro perde a paciência e pressiona o funcionário contra a parede e diz: Não mente pra mim. Aquela carta foi parar no hospital e não no apartamento da Helena. O que você aprontou? Juvenal diz: Eu não sei do que o senhor está falando. E Pedro grita: Não me faz perder a cabeça, me fala. E ele então revela: Eu peguei uma carona com a Iris. No caminho, encontrei uns amigos e ela falou que estava indo lá para casa da dona Helena e que podia entregar a carta por mim. Pedro reclama que Juvenal não obedeceu sua ordem e que não deveria ter confiado em Iris. Raul e Bárbara se preparam para ir embora e diz: Agora é vocês que terão que ir lá em casa. E Orlando pergunta a Capitu: O que você acha de pegarmos um avião e ir para Curitiba? Você conhece lá? Ela responde: Não, mas adoraria conhecer. E já a sós, Capitu pergunta: Você não acha que você falou demais, não? E ele responde: Que isso, meu bem, eles amaram a sua história. E ela rebate: Esses assuntos não interessam a ninguém, é a minha vida. Tinha que falar que fui garota de programa, que você me tirou da vida? Eles odiaram tudo isso, eles ficaram com vergonha, principalmente a mulher que não bebeu. Orlando desdenha: Eu bebi e não dei vexame. E Capitu diz: Você é um vexame, você me humilhou, você me deixou com a cara no chão. Ele diz: Você tá muito fresca, eu só falei a verdade, se você não gostou, paciência. E ela rebate: Você foi inconveniente, cafajeste.
Olha aqui, eu não quero que você fale da minha vida pra ninguém. Você tá me ouvindo? Essa foi a primeira e a última vez. E Orlando responde: olha aqui, eu falo o quanto eu quiser. Inclusive, teve uma hora que eu fiquei a sós com eles e eu contei o que você faz entre quatro paredes e como você sabe agradar um homem, como você é profissional nos seus carinhos. Capitu perde a cabeça e joga um copo de uísque na cara de Orlando. Ele se enfurece e diz: não faz isso comigo não, Capitu. E ela diz: eu pensei que fosse ruim viver com você, mas eu tô vendo que é insuportável, é impossível. Ela tenta sair, mas ele a segura pelo braço e diz: fica quietinho aqui. Eu comprei você, eu não pedi abatimento, nem vou devolver a mercadoria. Vai lá pro quarto e me espera. E olha aqui, você vai ter que ser muito legal comigo para eu poder perdoar esse uísque na cara. Capitu responde: eu não durmo aqui hoje por nada nesse mundo. Ela então empurra o coroa e sai correndo de casa. Ele até tenta ir atrás dela, mas Capitu consegue se esconder e entrar para dentro do prédio dos seus pais. Pascoal a recebe e pergunta: o que aconteceu, minha filha? Ela conta do jantar e diz que se sentiu triste e humilhada e confessa: ai pai, como eu sou infeliz. Pedro encontra Iris dormindo no chão da cocheira e ordena que ela se levante e diz: você não é digna de dormir nesse chão ao lado desses animais tão inocentes e puros. Você é mais irracional do que todos eles juntos. Aliás, eu deveria providenciar uma cocheira para você dormir, mas sozinha, para nenhum animal correr o risco de se contagiar com a sua crueldade. Mas nem esse trabalho eu vou ter. Seria uma perda de tempo e de energia. Nenhuma cocheira você merece. Não merece nenhum olhar, uma palavra, um bom dia. Cansei de você e do seu comportamento. Cheguei à conclusão de que para mim você não existe mais. Se quiser voltar a dormir lá dentro do seu quarto, pode voltar. Mas nunca me dirija a palavra. Nunca nem sequer olhe para mim. Faz de conta que eu não existo. Eu não posso fazer você desaparecer. Mas eu posso e tenho o direito de não querer ouvir a sua voz e nem olhar para sua cara. Para mim, depois de tudo que você aprontou, você tá morta. Ela então pergunta: e quando eu estive viva para você? Eu tô morta para tanta gente mesmo? Para um a mais, um a menos? Não vai fazer diferença. Quando você me viu, me diz. Quando você me enxergou, você nem olha para mim. Você passa os olhos como se eu fosse uma mesa, uma cadeira. Ela segue reclamando, mas Pedro a deixa falando sozinha. Helena conta para César que está grávida de Pedro. Ele comenta: pelo menos a primeira etapa já está vencida. Cheia de expectativas, ela pergunta: eu quero saber como vai ser o procedimento daqui para frente. E ele responde: esses 3 primeiros meses são muito importantes nessa gravidez. E você precisa lembrar que você não tem mais 20 anos. Ela diz estar ciente que os cuidados médicos terão que ser redobrados e aproveita para perguntar do transplante. César dá uma segurada na empolgação da loira e diz: vamos colocar os pés no chão. A possibilidade desse filho ser compatível com a Camila é a mesma de qualquer filho do mesmo pai. Eu já vi caso de uma funcionária que tinha mais de 9 irmãos e só ela foi compatível. Portanto, você não deve depositar todas as esperanças nessa gravidez. Até porque, até o nascimento do bebê, os bancos de medula são a melhor opção para Camila. Até porque, mesmo que seja compatível, nós ainda dependeremos do número de células do cordão umbilical. Helena pergunta: quer dizer que a doença pode voltar nesses 9 meses? Ele confirma que sim e avisa: é na tentativa de não deixar que isso aconteça que são necessários tantos ciclos de quimioterapia. Helena diz que tem certeza que dará tudo certo e que tem fé, mas César diz: vamos dar tempo ao tempo. O que importa é que você está muito bem, feliz e cheia de esperança. Ela confirma que sim e diz: eu tenho certeza que esse filho que eu estou esperando vai salvar a vida da minha filha. Ela então diz:
César, eu vou ter que contar pra Camila que eu estou grávida. Isso até vai ser difícil, mas difícil mesmo vai ser ela saber que o pai dela tá vivo e é o Pedro. Eu quero saber se a gente pode contar isso, se ela vai sofrer algum abalo emocional, se é melhor a gente esperar ela chegar até em casa, enfim, o que você acha? O médico responde: nós não interferimos nas relações familiares, mas nesse caso específico, talvez se você falar com a Camila toda a verdade, eu acredito mesmo que ela vai ficar mais otimista e com mais esperança. Orlando acorda e vê Simone dormindo. Ele se aproxima e alisa a garota. Ela acorda assustada e ele diz: tu tá gostosa, hein, Simone? E ela pergunta: o que você quer aqui? E Orlando responde: eu vim ver se a Capitu tinha dormido aqui com você, mas pelo jeito ela dormiu fora de casa. Simone pergunta: vocês brigaram? E ele responde: foi bobagem. A Capitu é muito sensível, muito bobinha. Não posso falar nada que ela se ofende. Nem parece que veio de onde veio. Simone pede: não fala assim da minha amiga. E Orlando diz: vocês são engraçadas. Fazem o que fazem, são o que são e querem ser chamadas de santas? Simone responde que não e que querem apenas respeito, como qualquer outra profissional. Orlando diz que não é a mesma coisa, pois ele está dando uma vida de princesa para Capitu e dando tudo do bom e do melhor. Ele pergunta: quando é que a Capitu teria uma vida dessas? Mas ela não tá me dando muito valor não. Ela não tá me satisfazendo plenamente, tá entendendo? Eu tô insatisfeito. Hoje eu vou viajar e vou ficar uns 2 dias lá em São Paulo. Mas quando eu voltar, eu vou pegar ela de jeito e ter uma conversinha séria com ela. Enquanto isso, Orlando segue alisando Simone, que não impede, e ele diz: você tá com uma pele macia, nunca tinha reparado? Ela provoca: você nunca repara em mim, só tem olhos para Capitu. Eu até cheguei a pensar que eu era o patinho feio, ninguém me ama, ninguém me quer. Orlando então pede: shh, não fala mais nada. Ele então tranca a porta do quarto e vai para a cama com Simone. Emma pergunta o porquê que Capitu dormiu lá e ela responde: eu e o Orlando discutimos, aí achei melhor vir para cá. A mãe pergunta o motivo da discussão e ela responde: nada demais, mãe. O Orlando bebeu muito, começou a dizer umas bobagens e eu me aborreci e vim pra cá. Qual que é o problema? Agora eu vou ter que pedir permissão toda vez que eu for dormir na casa dos meus pais? Emma diz que não é esse o problema, mas ela fica preocupada com a situação e diz: você precisa colocar a sua cabeça no lugar. Cynthia procura Pedro e diz que vilão está realmente muito mal e que ela quer uma opinião de Alex. O xerife não gosta muito da ideia, mas dá o aval. Ela então diz: eu acho que eu vou me sentir mais segura com a opinião de outro veterinário, e ao contrário do que você pensa, ele não é nenhum incompetente. Fábio vê Iris abatida pelo Aras e se aproxima para dar forças à menina. Ele então se senta ao lado dela e diz: todo mundo fala que você é má, que não tem coração, mas eu não te vejo assim não. Te vejo como uma pessoa que não sabe o que fazer às vezes. Te vejo às vezes como uma mulher, às vezes como menina. E ela então pergunta: tá falando muito bonito ultimamente por quê? Acha que você vai me conquistar? Ele responde: eu faço a minha parte. Ela desabafa que se vilão morrer, ela vai perder a única coisa que ela tem. O único ser que gosta dela de verdade e que não a humilha. E Fábio diz que ela precisa amolecer um pouco mais o coração. Inclusive, diz que ela também deveria fazer o teste de compatibilidade para tentar ajudar Camila. Mas a menina mais uma vez diz que não daria uma unha do pé pela rival. Pedro conta para Helena que foi Iris a responsável pela carta no quarto de Camila. E Helena lamenta por ela já saber toda a verdade e que não entende o que se passa na cabeça da irmã. Pedro chega ao hospital para ele e Helena revelarem a verdade para Camila.
e diz que apesar de tudo, se sente feliz pelos dois filhos. A menina se anima ao vê-los e diz: "Os dois de uma vez só? Já vi que hoje eu vou começar o dia muito bem."